a sua voz. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós queremos, Senhor, aprender mais de Ti. Queremos fazer, Senhor Jesus, o melhor, Pai. Caia, Senhor Jesus Cristo, essa noite todo o comprometimento. Usa-me uma vez mais, Senhor, essa noite para ministrar a Tua palavra e que o Teu coração, Senhor, o Teu povo seja abençoado. Vem, Senhor, tocar em nossas vidas. Vem, Senhor, guiar-nos, Senhor, pelo amor do Teu nome santo. Eu te peço por todos sempre. Amém. Sentem-se, amados irmãos. Falamos na primeira semana sobre a lei da diferença, que trata basicamente em sermos reconhecidos onde quer que estamos, que nós marquemos os nossos lugares. Falamos sobre a lei do protocolo, que é seguir as regras de Deus para podermos viver bem na casa de Deus. Amém? Amém. Falamos sobre a lei do foco, aonde você está focado, aonde você está com a sua ideia, o que você está marcando para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a lei do reconhecimento. Como eu disse desde o começo dessa campanha, quando nós falamos, irmãos, das 7 leis de Deus para a prosperidade, nós não estamos só preocupados com a prosperidade econômica, embora ela é muito bem-vinda, ela é muito boa para a minha vida e para a sua vida. Mas nós vamos falar também sobre a prosperidade na nossa vida pessoal e principalmente na vida espiritual. Amém. Quando nós aplicamos a lei do reconhecimento em nossas vidas, nós vamos perceber que o sábio escreve no livro de Eclesiastes que os velozes nem sempre ganham, e isso é reconhecimento. Amém? Amém. Os fortes nem sempre triunfam, e isso também é reconhecimento. Amém? Amém. Aplicar a lei do reconhecimento em nossas vidas não é nada fácil. Até agora, quanto à lei da diferença, a lei do protocolo, a lei do foco, não era tão difícil. Mas essa lei, ela não é muito fácil, porque ela exige de mim e exige de você que nós venhamos descer o nosso ego, para que o nome do Senhor suba e cresça cada dia. Amém. Então já começa, e nós olhamos dos céus, e nós devemos reconhecer que o Senhor Deus que criou todas as coisas. Nós olhamos para a natureza e nós percebemos que, ao contrário do que a doutrina panteísta, que fala que Deus é tudo e tudo é Deus, nós devemos reconhecer que a natureza não é Deus. A natureza não é simplesmente um ente querido que morreu e que reencarnou em uma planta. A natureza não é elemento que necessite ser adorado, mas a natureza é obra e criação de um Deus todo-poderoso. Amém. A natureza é a obra e a criação de um Deus supremo. Aleluia. E para isso, eu e você precisamos reconhecer essa noite que nós servimos a esse Deus. Graças a Deus. Quando nós olhamos isso, além do reconhecimento na vida espiritual, ela é de suma importância para o homem. As pessoas têm reconhecido nos seus projetos religiosos muitas coisas. Eu encontro pessoas que acreditam que pelo fato de estar muitas vezes ofertando ou dizimando, já tem comprado um pedaço de terra nos céus e está tudo bem. Mas é necessário reconhecer que a uma pessoa, a um ser humano, você pode até comprar com dinheiro, mas Deus não se deixa vender. Amém. Fale para o seu irmão assim: Deus não se deixa vender. Amém. As pessoas até se vendem, uns por pouco, outros por muito, mas Deus não se deixa vender. Então, além do reconhecimento, está em que nós não somos bons cristãos porque nós simplesmente ofertamos e dizimamos, apesar de que isso mostra que somos bons cristãos. Mas não é só isso. Nós não somos bons cristãos porque nós dobramos o joelho e oramos.
Apesar de que isso mostra que temos qualidade de crente, mas isso não só demonstra. Esses dias nós estávamos numa discussão na sala de aula, e uma pessoa falou na sala de aula assim: olha, o espaço pentecostal está cada vez pior. E eu fiquei olhando assim, eu falei: caramba. E logo eu não pude me conter, vocês sabem como eu sou colérico. E eu falei assim: irmãos, eu prefiro que minha igreja venha todo mundo do jeito que estão, mas sejam cheios do Espírito Santo, que tem uma língua do tamanho da sua. Amém? Eu sou meio assim, meio atravessado. Porque exatamente além do reconhecimento é encontrar que nesse lugar o Senhor segue derramando do seu Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor segue operando. Amém. O Senhor segue manifestando a sua graça. Amém. Quando algumas pessoas desafiaram a igreja e acreditaram que a igreja ia fechar, a igreja segue crescendo. Em nome de Jesus. Segue sendo reconhecido. Amém. Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos um culto lá, ontem foi sexta-noite, tivemos um culto lá no Nova União e num corpo de gente na sala, graças a Deus, estava cheio de pessoas servindo o Senhor. Amém? Amém. É importante nós compreendermos que na vida espiritual nós precisamos reconhecer que nós estamos bem, mas nós podemos ser melhor. Amém. Fala para o irmão assim: você está bem, mas pode ser melhor. Amém? Está bem. Estamos cantando e estamos sentindo a presença de Deus, sim ou não? Amém. O Neto tem falado umas coisas que eu achei interessante ele falando ontem. Eu fiquei imaginando como ele faria aquilo. Mas ele falou: irmãos, eu estou tão feliz que eu saia correndo no meio da igreja. E eu fiquei olhando, não tinha espaço para ele correr ali. Eu pensei: se ele fosse correr, ele tinha que derrubar a cadeira, ele tinha que. Alguma coisa estranha tinha que acontecer. Mas estamos bem, mas podemos ser melhor. Por isso que a palavra de Deus fala: até que todos alcancemos a estatura de um varão perfeito. Amém? Amém. Zaqueu era um homem que ia bem na sua religião. Era cobrador de impostos, recebia verba do governo para receber impostos do povo. Ele era tido como ladrão. Apesar de que ele não roubava diretamente, ele enganava, ele fraudava. Ele era uma pessoa muito interessante no seu aspecto, porque de toda maneira ele era um religioso. E aos sábados não trabalhava. E ele circuncidou-se, e ele levava os filhos para a circuncisão. E ele ensinava a Torá para as crianças. E ele trabalhava na sua vida como um bom religioso. Mas um dia ele teve um encontro com Deus, e além do reconhecimento foi maior do que toda a religião. E aquele homem, Zaqueu, reconheceu que aquele Jesus que estava ali era maior do que qualquer religião. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Então a lei do reconhecimento requer de mim e de você que nós reconheçamos que Jesus é maior. Amém. Glória a Deus. Jesus é maior. Todos os bons nomes. Essa semana o Fernando Henrique Cardoso, eu particularmente gosto muito dele, está completando 80 anos de idade. O nosso ex-presidente da FHC, 80 anos de idade. Esses dias atrás a esposa dele faleceu. Ele está lá. É uma boa pessoa, uma figura boa desse meio. Fez um documentário meio polêmico, não sei se vocês viram agora, sobre maconha e toda aquela situação. Mas é uma pessoa, de uma maneira geral, eu considero muito boa. Mas apesar de ter um nome bom e conhecido no Brasil e até no mundo, esse nome não pode fazer muito por nós. O presidente Lula deixou o governo com quase 80% de aprovação. O povo ovacionava ele. E se ele falasse para votar em qualquer um de nós, nós ganharíamos a eleição para presidente com Lula de cabo eleitoral. Não é assim? Há uns anos atrás, quem era Dilma? Ninguém sabia. Ele levantou ela, elegeu. Mas apesar disso, esse nome não é tão bom assim que mereça o reconhecimento da nossa salvação. Pedro, tremendo homem, o Senhor deu as chaves do reino e falou: tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus, Pedro. A ele foi incumbida inaugurar a primeira igreja, foi incumbido a ele. Mas este homem, o nome dele não merece o reconhecimento da nossa salvação. Agora a palavra do Senhor fala que em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus. Então esse nome merece o nosso reconhecimento. O nome de Jesus merece o nosso reconhecimento, por quê? Porque através desse nome os demônios são expulsos. O nome de Jesus merece o nosso reconhecimento, porque através
O nome de Jesus merece o nosso reconhecimento, porque se você e eu precisamos hoje levantar uma vez mais um clamor a Deus, pedindo algo importantíssimo que as pessoas não podem fazer por nós, algo que já está fora do alcance das pessoas, aí vem esse Jesus poderoso e nos socorre. Amém. Esse nome merece reconhecimento, porque não existe outro nome valioso além do nome de Jesus. Zaqueu reconheceu isso e desceu e recebeu ao Senhor. E como Zaqueu sabia que ele era um fraudador, sabia Zaqueu que Zaqueu andava fazendo as coisas que não eram muito certas, então ele fala para o Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho fraudado alguém, eu vou restituir a pessoa 4 vezes mais. Por causa deste reconhecimento e dessa ação social que ele fez, o Senhor falou: hoje veio salvação. Aleluia. Enganam-se as pessoas que muitas vezes falam: não, porque a religião isso, a religião aquilo. Não, não. Ele não falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para a sua organização. Eu vou dar metade dos meus bens e todo mês eu vou dar uma quantia para a organização. Não, não. Ele falou: eu vou ajudar aqueles que são necessitados e ainda assim, Senhor, eu vou continuar. Se alguém chegar em mim e falar assim: não, você me maltratou, você me fraudou, ainda assim eu vou restituir. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós precisamos reconhecer que nós cometemos erros. Sim ou não? Amém. Cometemos erros. Muitas vezes nós cometemos erros sabendo que é erro. E às vezes não. Há erros que nós não sabemos que é erro. Quem está acostumado, às vezes, viajar e andar, você vai numa cidade, eu não sei se vocês estão assim, eu escutei uma crônica do Pedro Bial esses dias, achei muito interessante, e ele fala na crônica dele que você chegar numa cidadezinha nova, você quase que é obrigado a cometer uma infração. É gostoso, né? É legal você, de repente, você pensar: puxa, passei uma rua errada. Ele fala que é quase que uma obrigação nossa. E é mais ou menos assim: você vai numa cidade nova e você está dirigindo um carro, quando você percebe, ou você não viu uma placa, ou você estaciona nas cidadezinhas do interior, apesar de que essa lei é para todo lugar, mas mais nas cidadezinhas do interior, os carros não podem ser parados, estacionados na contramão. Eu me lembro que em todo lugar é assim, isso é uma lei para todo lugar, mas na cidade do interior é que se aplica, né? Eu me lembro que eu ia visitar o meu avô, e do jeito que eu saía da rodovia, eu já parava na casa do meu avô, justamente na contramão. E ele, daqui a pouco ele fala assim: vai lá e vira aquele carro, senão eu vou multar. Eu pensei: tem 2 guardas nessa cidade, como é que alguém vai me achar aqui? Mas pode crer, irmão, se você ficar ali parado, ele vai te multar. Amém? Aí eu tive que manobrar o cara e colocar na via certa. É muito importante nós compreendermos que, ao reconhecermos o Senhor, não importa onde nós estejamos, não importa o que nós estejamos fazendo, quando nós reconhecemos o Senhor, Ele nos guarda que nós cometamos erros. Ele nos guarda que nós venhamos cometer falhas. Ele nos protege de tal maneira que nós possamos sempre dizer: eu tenho confiado no Senhor. Só que houve um grupo de pessoas que eram os fariseus. E os fariseus não reconheceram a Jesus. Ao contrário, pegaram o Messias, levaram até Anás e Caifás, que logo levaram a Pôncio Pilatos, que logo levaram a Herodes, e crucificaram a Jesus. Por que crucificaram? Porque neles não foi aplicado a lei do reconhecimento. Naqueles homens, os fariseus, não foi aplicada a lei do reconhecimento, e com isso eles não puderam herdar a vida eterna. Então nós notamos que a segunda situação é que aquele que reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador adquire direito de vida eterna. Amém. Amém? Veja que para nós prosperarmos espiritualmente, sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios da graça de Deus, sermos cheios do poder de Deus, nós precisamos do quê? Nós precisamos reconhecer quem é Deus. Amém. Amém? Amém. Muitas pessoas têm uma ideia errada de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus é uma energia, que Deus é a natureza. Outras pessoas acreditam que Deus e Papai Noel estão ali, andam lado a lado, juntinho. E que Deus e Papai Noel, no meio do ano, o que você vai fazer? Não sei. Ah, não. Então vamos fazer o ovo da Páscoa e sair um coelho que botava o ovo de Páscoa. Muitas pessoas têm essas ideias.
Mas Deus é muito mais do que o ovo de Páscoa. Deus é muito mais do que o Papai Noel. Amém. Deus é muito mais do que uma festa qualquer. Deus, Ele é soberano e Ele quer morar e habitar no meu e no seu coração. Para isso nós precisamos reconhecê-lo. Para isso nós precisamos reconhecer o Senhor. Porque sem esse reconhecimento, sem essa lei nas nossas vidas, nós não podemos viver. Amém? A lei do reconhecimento para a prosperidade espiritual requer que nós venhamos a compreender que nos dá direito a uma paternidade. Amém? Amém. A uma paternidade. Outrora, nós não éramos filhos de Deus. Andávamos desgarrados, andávamos como uma criatura. E assim são as criaturas, não é verdade? As criaturas são coisas impressionantes. Quando nós falamos de criatura, nós percebemos que é algo impressionante. As pessoas fazem coisas muitas vezes para chamar a atenção, como uma criatura qualquer. Cometem erros como qualquer outro. Mas um dia, ao reconhecermos a Jesus, Ele falou assim: mas a todos quanto receberam, a saber os que creram no seu nome, a estes foi lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém. Então, ao reconhecermos Jesus e crermos nele, recebemos paternidade. Amém? Amém. Amém? Amém. Se hoje fizerem exame de DNA espiritualmente falando em nós, vamos reconhecer o nosso Pai, que é Jesus Cristo. Amém. Que é o mesmo Deus. Amém. Por isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele fala: eu e o Pai somos um. Amém? Amém. Amém? Amém. Nós não somos filho do Filho, nós somos filho do Pai. A Bíblia diz em Isaías que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, ou Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Nós não somos assim filho do Filho, nós somos filho do Pai, que é Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Digamos, para nós vivermos a prosperidade econômica em nossas vidas, nós precisamos reconhecer de quem é o ouro e de quem é a prata. Amém. Para nós vivermos a prosperidade econômica, nós precisamos saber de quem ou a quem pertence tudo que temos. Amém. Nós cantamos aqui agora há pouco: tudo que sou. Amém? Amém? Amém. A Bíblia diz duas coisas sobre o dinheiro. Primeiro, fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Amém. Mas também a Bíblia fala que o dinheiro é para tudo. E tudo é uma coisa muito grande. Envolve coisas boas e também coisas ruins. É assim, não é? O dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque por causa do dinheiro, as pessoas se tornam avarentas, as pessoas se corrompem. Por causa do dinheiro, as pessoas se afastam das coisas de Deus. É um dos problemas muito graves que existe, muito extremo que existem, que as pessoas conseguem servir a Deus com alegria, mas não conseguem servir a Deus no plano econômico. E aí é onde entra o conflito. E o inimigo muitas vezes fecha essa situação. Agora, para nós vivermos a prosperidade econômica, nós precisamos saber que se nós temos, é porque Deus nos deu. Amém. Talvez você fale assim: não, pastor, você está enganado. Nós temos, não foi Deus que me deu, foi eu que trabalhei, eu mereci cada centavo daquilo que eu ganhei. É verdade. O trabalhador é digno do seu salário. Amém? Amém. Sim, não? Amém. Também o apóstolo Paulo fala que aquele que não trabalha, que não coma. Ele já vai mais direto. É verdade. Que o dinheiro que você recebe é porque você foi digno disso. Mas um dia Deus dos céus abriu as portas do emprego para você. Amém? Amém. Um dia o Senhor protegeu a sua vida para que você pudesse estar vivo hoje, servindo ao Senhor. Amém. Então não se engane. Nós podemos até conquistar o nosso dinheiro de várias maneiras, porém tudo pertence a Deus. Amém. Amém? É assim, não é? Glória a Deus. Tudo pertence a Deus. Se nós olhamos e nós reconhecemos que o que nós temos pertence ao Senhor, então nós seremos prósperos. Amém.
Agora, se nós olharmos e falarmos como aquele menino que viu que ia colher muito a sua lavoura, e ele construiu celeiros maiores, e ele deitou e falou: ó, minha alma, come, bebe, pode se fartar tranquilamente, porque o que você tem dá para muitos anos. Não houve reconhecimento dele. Ele reconheceu que ele teve uma terra próspera. Ele reconheceu que o adubo que ele jogou na terra foi bom. Ele reconheceu que a semente que ele comprou foi boa. Ele reconheceu que tudo que ele fez foi ótimo, mas ele não reconheceu o dono da terra. Ele não reconheceu o povo que servia a Deus. Ele não reconheceu o Deus que ele servia. Então agora o Senhor fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Amém? Eu não estou fazendo aqui de maneira nenhuma apologia à miséria, irmãos. Mas Deus tinha havia estabelecido para Israel, quando eles entraram na terra prometida, que eles trabalhariam 6 anos, e o 7º ano a terra descansaria. E o povo de Israel não deixou o 7º ano porque a terra era boa. E a terra realmente mandava leite e mel. Era próspera a terra. E o povo começou a tirar da terra e começou a produzir. O que Deus fez? Porque este povo não reconheceu quem era o dono da terra. O Senhor levou eles cativos para a Babilônia e ficaram lá presos. Amém? Amém. A falta de reconhecimento nos escraviza. A falta de reconhecimento leva com que nós venhamos a ficar o quê? Sem o direito à eternidade. A falta de reconhecimento nos coloca sempre de um lado de fora. Mas quando nós reconhecemos que tudo que nós temos pertence ao Senhor, o Senhor nos prospera mais. Amém. Amém? Sim ou não? Amém. Quando nós reconhecemos que o que nós temos pertence a Deus, então o Senhor nos prospera. Glória a Deus. Quando você reconhece isso na sua vida, então a bênção econômica passa a ter um sentido. É verdade. A bênção econômica, irmãos, não está somente em você ganhar milhões e milhões, apesar de que Deus quer que você viva bem prosperamente. Mas a bênção econômica não está nisso. A bênção econômica não está em você poder simplesmente chegar na loja e cada lançamento de um carro zero você vai e compra o carro, apesar de que isso também conta a bênção de Deus. Essa bênção de Deus está em você poder deitar sua cabeça no travesseiro e falar: tudo que eu tenho pertence ao Senhor Jesus. Amém. Abraão, ele não teve dificuldades com a riqueza. Abraão foi muito rico, mas ele não teve dificuldade com a riqueza. Nos 2 momentos que tiveram dificuldades, ele falou para o sobrinho no primeiro momento: olha, você escolhe um lado, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, eu não tenho problema com isso. E o sobrinho escolheu os campos de Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para o outro lado, e ele não teve problema com isso. Aonde ele estava, ele era uma bênção. Amém. Aonde você estiver, você é chamado para ser uma bênção. Depois Jacó também não teve problema com isso. Reconheceu o Senhor na hora que ele não tinha nada. Já viram essa história? De Gênesis, capítulo 28, se não me engano. Deixa eu ver para vocês. Ele reconheceu na hora que ele não tinha nada. Sim. 28, exatamente, versículo 20. Ele era fugitivo. E quando ele começa a fugir, ele começa a ir embora. Ele para uma noite para dormir e o travesseiro dele era uma pedra, ele encosta a cabeça naquele travesseiro e dorme. Quando ele está ali dormindo, então o Senhor fala para ele, ele tem a visão da escadaria, né? Ele começa a ver anjos subindo e descendo. Então ele pega, derrama a única coisa que ele tinha, que era azeite. E ele oferta e ele derrama sobre a pedra. E ele fala: se eu for e eu voltar em paz, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, então Ele será o meu Deus. Amém? Amém. E ele reconheceu que havia um ser supremo nos céus que poderia fazer da vida dele uma vida economicamente próspera. E nós precisamos reconhecer isso. Deus pode fazer da nossa vida, da nossa economia, uma economia abençoada. Amém. Amém. Mas para isso precisamos reconhecer que tudo pertence a Ele. Amém. Por último, para terminarmos, nós precisamos reconhecer que a nossa vida pessoal precisa melhorar. Está bem. Está bem. Mas nós precisamos melhorar. Você já parou para imaginar? Uma vez você já pensou sobre isso? Quantos aqui já não foram chamados de chato, né? Todo mundo. Ah, você é chato, você é chato. Né? Todo mundo. Isso demonstra que em algum momento realmente somos chatos.
quase como uma filosofia de vida. Todos nós, em algum momento, somos chatos, seja para um ou para outro. Então nós precisamos reconhecer que nós estamos bem, mas que podemos melhorar. Amém? Como pessoas, estamos bem, mas nós podemos melhorar. Nós sempre olhamos para o vizinho, bom dia, não quero conversa. Nós podemos sorrir. Amém? Se a pessoa vem contar os seus problemas para você e você quase não tem tempo, não quero ouvir, não quero saber de nada, hoje você pode sentar e ouvir um pouquinho, você pode melhorar. Amém? Se hoje você tem o costume de simplesmente levar as coisas tudo na brincadeira e não dar atenção para nada e você não quer saber de nada, pode melhorar, você pode começar a ser um pouco mais maduro, um pouco mais madura. Você pode começar na sua vida pessoal respeitando um pouquinho mais os mais velhos, respeitando um pouquinho mais os pais, você pode melhorar. Você pode melhorar respeitando as pessoas que estão à sua volta, porque muitas vezes a idade não é sinônimo de sabedoria, irmãos. Amém? Tem muita gente velha que mais sabe, e tem muitos jovens que se importam como loucos também. Então, quando nós aprendemos a nos comunicar, então os nossos verdadeiros amigos chegam até nós. Quando nós nos aprendemos a caminhar e reconhecer que nós precisamos melhorar na nossa vida pessoal, os nossos amigos chegam até nós. Os nossos parentes vão estar próximos e nós vamos ter uma palavra de salvação a todos. Agora, para isso, nós precisamos aprender que na nossa vida pessoal nós podemos e precisamos melhorar um pouquinho. A lei do reconhecimento, ela envolve cada ponto da nossa vida. Cada ponto da nossa vida, ela envolve. Jó reconheceu ali na enfermidade. Lembra do caso de Jó? Com um caco de telha, com um pedaço de telha se raspando. A única coisa que havia sobrado para ele era aquela telha. E a mulher dele que reclamava com ele. E ele se raspando, sofrendo. Jó reconheceu e ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu amo contigo. Pessoalmente nós precisamos aprender que nós seremos prósperos em nossa vida pessoal se nós sabermos com quem nós andamos. E quem quer andar com você se chama Jesus Cristo. Amém, amém. Quem quer estar com você todos os dias da sua vida se chama Jesus Cristo. Por isso é importante nós sabermos o que disse o sábio aqui, que nem sempre os que correm ganham. Amém? Precisamos reconhecer. Nem sempre os sábios eles têm fartura. Nem sempre os bons lutadores vencem as lutas. Às vezes um golpe inesperado ganha a luta. Mas é importante nós reconhecermos. Se nós reconhecermos hoje Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, se nós reconhecermos ao Senhor hoje, com certeza nós viveremos a prosperidade. Amém, amém. Essa é a lei de Deus. É a lei do reconhecimento. Quem você é? O que você faz? Quais são as suas atitudes? Quando você começa a reconhecer as suas atitudes na presença do Senhor, Deus torna você poderoso. Deus torna você forte. A sua economia vai ser uma bênção, a sua vida pessoal vai ser uma bênção. E principalmente, espiritualmente, você será um destaque na sociedade. Amém. Não um destaque simplesmente porque as pessoas vão te ver e vão zombar, não, simplesmente porque Deus habita em você. Amém. Vamos ficar em pé neste momento? Eu vou convidar você mais uma vez, irmãos,